Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. O Eduardo Siqueira perguntou que por que vão liberar Rian Guilherme e não vão aproveitar o Fernando, eleito craque da Copinha? Decisão da comissão técnica. Sobre o Rian, Samuca, temos alguma novidade aí? É uma negociação que deve ser concluída, Caramujo. 2,5 milhões de euros. Também não entendi essa venda, né? Com pouco tempo de casa. Tava fazendo alguns bons jogos aí, né? Agora, com certeza, a comissão técnica deu aval para isso e vê em outro jogador, não sei se o Murilo ou outro atleta aí do elenco, para ser essa opção, né? O Wallace não vai ser aproveitado e agora o Rian deve ser negociado. E sobre os garotos que subiram, sim, uma decisão da comissão técnica. Acho que aí o Fernando, acho que ia ter muita gente ali, ia ficar um elenco inchado, né? Penso que as opções aí, o Rian, o Ryan, ele ganha uma chance. O Juan Gabriel seria uma injustiça muito grande se não fosse. Batistella, Murilo e o Vitor Lamonier para ser um quarto goleiro, né? Um quarto? Isso. Nesse momento, né? Porque até o Matheus Cunha voltar, né? E aí é aquele goleiro do principal, mas que deve seguir jogando com alguma frequência no sub-20, né, Samuca? Pelo menos os jogos em casa. E para aproveitar esse gancho aí, amigos, Rian saindo, assim, se vocês lamentam de alguma forma, e a questão aí dessa promoção do Murilo. Eu até falei, pô, podia ter um espacinho aí para Eduardo Pape, né? Que eu gostei demais da copinha dele. Mas ainda é muito menino, ainda tem só 16 anos, talvez o Cruzeiro esteja aguardando um pouco mais. Mas essa questão do Murilo Hickman pode ser esse reserva para o Romero ali? Pode, né, Caramujo? Na categoria de base ele era um camisa 5. Ele jogou com o Leonardo Jardim como segundo volante, mas na categoria de base o Murilo Hickman era um camisa 5. Entender se esses meninos eles vão compor o elenco e ter espaço ou se eles vão acabar ali só ficando na última fileira do banco. Juan Gabriel, mais do que merecido essa promoção, espero que tenha minutos o quanto antes, é um atleta de muita qualidade e, claro, vai precisar de evoluir em meio a esse momento de receber as oportunidades. Eu confesso que não entendi a escolha pela liberação do Rian Guilherme. Acho que é um atleta que tinha um perfil interessante, que seja, então, nesse caso, para abrir espaço para atletas como o Murilo Hickman, mas agora é aguardar, né? Assim, o Lelis, eu acho que era natural que ele fosse permanecer no profissional, ele figurou no final do ano passado, esse ano também teve oportunidades, agora é torcer para que esses meninos possam aproveitar bem a oportunidade e aí ter minutos no profissional e possam ajudar o Cruzeiro. É que assim, o Murilo Hickman ele já estava integrado ao profissional do Cruzeiro desde a temporada passada. Então, a partir do momento que a comissão técnica decide ou dá o aval para a negociação, de repente não conta com o futebol do Rian Guilherme, por isso não pediu para a diretoria fazer força para ele ficar aqui, por exemplo, aí eu já acho que a gente precisa sim começar a ponderar a contratação de um primeiro volante, porque até então a gente tinha essa turma aqui que poderia fazer a função, mas aí já não se conta com o Wallace. E agora você já perde o Rian Guilherme, então a partir desse momento eu entendo que é preciso sim ir ao mercado, no mínimo monitorar opções de jogadores de repente mais prontos, né, para fazer essa função. Talvez o Tite pense no Matheus Henrique como um primeiro volante, baseado no que ele falou na coletiva de entrada ali dele no Cruzeiro, e baseado no jogo que o Matheus Henrique fez contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, para mim a melhor partida do Matheus Henrique com a camisa do Cruzeiro. Pode ser que no primeiro semestre, até a próxima janela, a ideia seja testá-lo por ali, para ver se realmente vão atrás de um jogador para essa posição, mas agora eu já concordo com o torcedor que fala sobre a necessidade de buscar um atleta no mercado, porque você não está perdendo só o Wallace, né? Você está perdendo dois jogadores da função. Murilo Hickman é muito promissor, mas é muito garoto ainda, vai ter o seu espaço aos poucos, não sei se já vai chegar se adaptando ao ponto de ser um reserva imediato, ou até mesmo brigar por posição com o Romero, né? Que eu acho que a gente precisa disso, atletas para brigar por posição. E hoje o Romero segue, assim, muito absoluto, né? Méritos dele, um dos poucos que se salvaram ontem,
mas precisa de outros jogadores para entrar e resolver quando for necessário, mudar a característica e coisa e tal. Vamos ver. Gostei muito dos minutos do Rian Guilherme no ano passado. Esse ano até não me agradou tanto algumas partidas dele ali. Acho até que o Japa aproveitou melhor algumas oportunidades do que ele. Mas é um jogador que já deu bons sinais com a camisa do Cruzeiro, né? É entender por que a comissão técnica não fez tanta questão assim de contar com ele para a temporada e os próximos passos. Quem vem para repor essa saída. Boa, o Alexandre Pinto até perguntou quais os primeiros volantes do elenco hoje são suficientes. Aí, pela lógica, né, como o Tite falou sobre o Matheus Henrique, e o Matheus Henrique fez um grande jogo contra o Corinthians de primeiro volante, eu diria que as opções aí para 5 seriam o Romero, o Lucas Silva jogou ali algumas vezes ano passado, o Matheus Henrique pode jogar ali, e tem agora o Murilo Hickman integrado aí ao plantel. Se quiser recorrer à base, pode pensar no Alessandro e no Eduardo Pape, que também jogaram muito bem na Copinha. O Saulo Dias falou que sem Fernando e com o Chico da Costa são características diferentes. Chico tem como característica 2 gols por ano de carreira e obesidade. Ô Saulo, fala besteira não, só pelo amor de Deus, gente. Fernando Daniela, o Pedrinho já pode dar uma puxada de orelha no pessoal, lá para pôr o pé no chão, abaixar o nariz um pouquinho, porque depois que já tiver desandado igual foi no começo do ano passado, não adianta mais não. É sempre bom, né, Fernanda? Cobrança profissional precisa existir dentro de um clube do tamanho do Cruzeiro. O Breno Nunes falou que seria melhor pagar a multa do Arthur Jorge de 6 milhões de euros. Ô, Breno, aí é fácil fazer essa conta quando não sai do nosso bolso, né, amigo? Mas é muito dinheiro por um técnico, gente. Aí o técnico chega e dá errado e depois ainda tem que pagar a multa rescisória dele para dispensar. Então, calma, né? Felipe Freitas mandou uma moedinha aqui, não falou nada. Obrigado, Filipão. Léo Santi, quando vocês acordarem para o desastre que foi trazer o Tite, a temporada foi para o saco. E chega desse amor pelo Jardim. Cara, não ganhou nada aqui. Ô, Léo, acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Se for o caso, daqui a pouco o trabalho do Tite não decolar e tudo mais, cara, você pode ter certeza que a gente vai criticar e cada um vai dar a sua opinião aqui, tá? Mas nesse momento é muito prematuro tirar conclusões, né? É um início de temporada aí. Todos os times brasileiros estão passando por dificuldade, tá? Se você olhar aí, não tem ninguém. O único time 100% é o Remo, porque só jogou um jogo, tá? Os demais, todo mundo tropeçou. O Palmeiras, que ganhou quase todas, tomou uma cepada de 4-0 do Novo Horizontino. Então, assim, não tem ninguém passando muita confiança. O Flamengo tá correndo risco de ser rebaixado, mano, no Carioca. O São Paulo no Paulista. Então, calma. O Aderbal Mendes falou: que tal o meio de campo com Lucas Silva, Mateuzinho e Gerson? Pode acontecer, até porque eles fazem diferentes funções, né? Um pode jogar mais aberto ali. Pode ser, Aderbal, mas eu não tiraria o Romero hoje do time, não. O KM falou: vocês acham que o Chico da Costa foi bola fora do Joaquim? O KM, não tem como ter essa conclusão ainda, só. Deixa o Chico jogar um pouco mais, aí a gente avalia. Soldado Raposâncio, até quando a diretoria vai ficar nesse papo de que não precisa de mais contratações? Porque claramente precisa sim. Vamos aguardar. A Luísa Santana mandou uma moeda e não falou nada. Obrigado, Luísa, que está no Canadá. O outro Thiago, Samuca, o Vidalba, Sinisterra e o Matheus Henrique voltam quando? Estou sentindo que precisamos de um ponta mais agressivo e o Sinisterra seria esse cara. Tem uma previsão, Samuel? O Vidalba já está treinando com o grupo, né? Vamos ver aí, talvez já seja liberado totalmente neste início de semana. O Cruzeiro se representa à tarde. O Mateuzinho está na transição e o Sinisterra ainda nessa pré-temporada deles aí, fazendo alguns trabalhos no campo. Inclusive um ponto aqui que muito me incomodou, até uma mensagem que foi mandada pelo Thiago aqui: ressuscitamos um time morto que não ganhava de ninguém, ressuscitamos um jogador quase aposentado que no final do ano deve sair do rival. O Cruzeiro foi mania de ressuscitar time e jogador, infelizmente. Quando a gente olha para a tabela de campeonato, assim, o Atlético não tinha ganhado nem do América, gente, e normalmente, assim, esse é o jogo que o Atlético ganha ao natural, né? Nem do América o Atlético tinha conseguido vencer até o momento. E aí o Cruzeiro, se vence o jogo de ontem, era o cenário do intervalo, o Cruzeiro estava indo a 9 pontos, deixando o rival com 4, enquanto a URT, que é líder do grupo deles, está com 11 pontos na competição. Então, assim, ficaria bem complicado para o Atlético se classificar ainda no Campeonato Mineiro, né? E aí o Cruzeiro toma essa virada, e aí quem se complica é o Cruzeiro, ficando com apenas 6 pontos em segundo lugar do grupo. Poderia ter sido pior, né? Se no final o Atlético tivesse vencido o Betim, ficou no 1-1 lá para o Cruzeiro e não foi tão ruim assim.
Mas eu queria saber de vocês pensando em classificação de Campeonato Mineiro, tá? O nível que o Cruzeiro jogou e os resultados obtidos em 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Vocês estão preocupados do Cruzeiro não conseguir se classificar nesse estadual? Cada uma dessas derrotas aí tem o seu contexto e foram até com times bem diferentes, mas o fato é que o Cruzeiro agora vai precisar ir com força máxima, o máximo possível, nas 3 últimas rodadas do Campeonato Mineiro, porque vai precisar fazer 9 pontos. Assim, esse é o cenário. E, cara, é óbvio que o estadual vale menos do que todas as outras competições, mas não dá para um estadual onde você tem só 2 equipes de Série A e o Cruzeiro sendo uma delas, não estar na final desse campeonato. Não é compatível com o elenco que o Cruzeiro montou, com a folha salarial, com a estrutura, e em que pese essa mudança de comando técnico, o Cruzeiro trabalhou muito forte para manter a sua base do ano passado, justamente para que ele pudesse não ter que recomeçar do zero ali, né? Então, é inadmissível o Cruzeiro ficar fora dessa final, e a turma vai ter que se virar, Caramujo, vai ter que se virar para fazer 9 pontos. Vai enfrentar o América Mineiro, que historicamente é um adversário que dificulta muito a vida do Cruzeiro, sempre vem com uma postura muito diferente para esse jogo, e aí se os jogadores do Cruzeiro não entenderem isso, vão ficar mais distantes dos 3 pontos, mas os 2 outros confrontos são contra equipes que estão aí em divisões inferiores do futebol brasileiro, que têm elencos inferiores, e o Cruzeiro vai precisar, no meio dessa loucura de campeonato brasileiro, levar o máximo possível da sua força máxima e fazer 3 pontos em todos os jogos. Esse é o cenário que a equipe se colocou, e aí, para mim, está principalmente na conta dessas 2 últimas derrotas, né? O Cruzeiro não poderia, com o time adulto que entrou ali diante do Democrata, perder como perdeu. Tinha que ter sido capaz, mesmo que não fizesse um jogo brilhante, quando se fala de performance, precisava ter sido capaz de vencer o jogo, de marcar gol e de não cometer o erro ali individual que o Fagner cometeu e acabou gerando o gol do adversário. E ontem o Cruzeiro tinha que ter sido capaz de pontuar, é óbvio, é clássico, tá na casa do adversário, o adversário também precisa muito, mas a circunstância do jogo nos mostra mais uma vez que o Cruzeiro poderia, se tivesse jogado, que a gente já viu essa equipe jogar não muito tempo atrás, poderia ter vencido e no mínimo, poderia ter trazido um ponto. Me incomoda também, tá, essa coisa de não conseguir em determinados momentos importantes, assim, jogar a crise para o lado de lá, porque quando você não joga a crise para o lado de lá, ela fica para você, tá? Não existe a possibilidade de não ter crise. Ou ela vai ser sua, ou ela vai ser do adversário. Pelo 2º ano consecutivo, o Cruzeiro faz o favor de trazer a crise para o seu lado, e aí, com todos os méritos, por assim dizer, né? Porque fez, principalmente no segundo tempo, uma partida muito, muito aquém, e assim, trouxe uma pressão desnecessária para o início da temporada, e agora vai ter que ter muita maturidade, como disse o Tite, para poder vencer esses jogos e afastar esse momento de desconfiança. Como o Fabrício Bruno falou aqui em coletiva para a gente no ano passado, não lembro o mês exatamente, no momento da virada de chave lá no ano passado, ele falou para a gente que o que mudou foi a postura. Então, agora que se repita, que possa mudar a postura, que os jogadores possam entender o que eles têm feito, que está muito aquém, né? Assumir as suas responsabilidades para que a gente possa ter resultados melhores. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas no Campeonato Mineiro não dá para o Cruzeiro pensar em qualquer cenário que não seja 9 pontos nesses últimos 3 jogos. É claro que gera esse tipo de situação e acho que tem que cobrar dos atletas, acho que é uma situação muito ruim se o Cruzeiro não conseguir se classificar, mas é uma crise que os próprios criaram, né? Tanto comissão técnica quanto os atletas do Cruzeiro. O Cruzeiro teve um confronto contra o Democrata dentro de casa que deveria ter vencido, tem esse confronto agora contra o Atlético, que a postura foi muito ruim, e a partir de agora eles vão ter que lidar com essa situação e não vão poder em algum momento reclamar de uma carga maior de jogos, porque eles vão precisar de jogar os jogos do estadual, que caso eles não tivessem perdido os 2 confrontos que perderam, eles poderiam ser preservados e poderia acontecer uma rotatividade. Então agora é causa e consequência. Os atletas eles vão ter que lidar com essa pressão, eles vão ter que lidar talvez com um desgaste maior, justamente porque eles tiveram 2 confrontos aí extremamente acessíveis, porque respeitando o peso de um clássico, respeitando o que é um Cruzeiro e Atlético, mas era um confronto acessível, era um adversário que ainda não tinha vencido no ano, e os atletas acabaram colocando o adversário de volta no jogo e o Cruzeiro numa situação de crise.
Então, a partir de agora, tudo o que vier a acontecer é causa e consequência das atitudes, tanto da comissão técnica quanto também dos atletas. É isso, Samuca. E aí, até aproveitando, a gente está falando um pouco da tabela e dessa questão do Cruzeiro com apenas 6 pontos. Você acha que ainda o Cruzeiro está, de fato, correndo um risco real de eliminação na primeira fase do Campeonato Mineiro, que é uma coisa que só aconteceu lá em 2020? Aí é vergonha completa, né, Caramujo? Ficar fora de uma semifinal nessa circunstância aí é maluquice, né? Aí não dá nem para cogitar isso e que se vire aí todo mundo, velho. Se tiver que colocar... O jogo sábado é sábado ou domingo? É domingo, né? É em Betim mesmo? Acho que é. Eu vou até ver isso aqui, velho. Porque vai ter que colocar aí time titular e não quero nem saber também, velho. Vai cansar... Tá começo de temporada só também, né? A turma não precisa de ritmo de jogo, tem falado sobre isso, né? Então vai ter ritmo de jogo aí, jogando todos esses jogos aí. Não dá pra cogitar, né? Ficar fora de uma semifinal depois de tudo que foi feito. Seria uma vergonha máxima aí nos últimos anos, né? Uma das grandes vergonhas, né? Não tem nem como cogitar um negócio desse aí. Meu Deus do céu, Caramujo. Mas a situação ela ficou complicada, claro, né? Quando você perde 2 jogos da forma como o Cruzeiro perdeu. É lá a Arena Urbissan, tá, Samuca? Não é a Arena Vera Cruz mais, não. É lá mesmo que vai ser o jogo. Então o Cruzeiro vai ter esse dificultador aí também. Aí não dá para reclamar de nada, viu, gente? Como o pessoal bem pontuou. Não dá para reclamar de gramado, de tamanho, de pressão de torcida, vestiário é pequeno. Amigão, você tá jogando no Mineirão, perdeu 2 vezes no Mineirão, inclusive, né? Para 2 times menores aí, Pouso Alegre e Democrata. Então o Cruzeiro não vai ter condição de questionar nada. Vai ter que superar, sim, seja quem for o adversário que vier por aí. O que você viu do jogo ontem? Um pau. Um pau? Eu vi seus comentários ontem. O segundo tempo foi um pau. Você falou que nos seus comentários que o Jonathan Jesus tinha que pedir pra sair. Tinha que pedir pra sair. Não. E se ele tivesse próximo à aposentadoria, pra sair, pra não voltar a jogar futebol mais. CJ, assim, vamos lá. É porque o clássico ele gera muita discussão, porque obviamente é que existem sempre os dois lados, né? A gente sempre, quando faz análise aqui, a gente vai tender para os clubes que a gente cobre, né? No caso, Cruzeiro e Atlético, né? Daqui a pouco vai ter Cruzeiro e Botafogo e Atlético e Palmeiras. A gente vai fazer a análise baseada nas 2 equipes, né? E no clássico, existem também os 2 lados, né? O lado vencedor e o lado do time que perdeu. E no caso do Atlético, o Atlético ontem entrou com uma rotação que há algum tempo eu não via. E se o Atlético tivesse entrado com essa rotação contra o fraquíssimo Lanús, teria vencido a Copa Sul-Americana, ou teria mais possibilidades de vencer a Copa Sul-Americana lá na cidade de Assunção, né? O Atlético encarou o jogo como uma grande decisão, né? E essa questão da mobilização, para mim, fez toda a diferença ontem. O Sampaoli deixou o Tite no bolso dele. O Bernard, inclusive, tá usando aquelas calças cargo, sabe? Sabe, CJ? Aquelas calças cargo, aquelas que tem aqueles bolsão. É pra caber o Fabrício Bruno lá dentro. Porque não tem condição. Porque não tem condição, né? O Dudu também, né? Os 2 skatistas, né? O Scarpa que é o skatista, mas o Bernard e o Dudu que estão com a calça cargo, né? Porque o zagueiro do Cruzeiro tá lá dentro. E o Hulk, obviamente, colocou o Jonathan Jesus numa posição de... CJ, não tem nem explicação o que aconteceu nesse gol, né? Além do Hulk ser o que é isso. O Jonathan Jesus dá um bote que, meu amigo, enfim, não vou nem chegar aqui a conclusões finais. Mas o Atlético deu um pau, mereceu o jogo. A gente tava até mostrando aqui o número pro Mirandinha, né, dos escanteios. O Cruzeiro não teve nenhum escanteio. É um time que tem uma média de escanteio altíssima. Não teve nenhum escanteio. E tem um bom aproveitamento, né? E tem um bom aproveitamento. A jogada de bola parada do Cruzeiro, ela é forte, né? Tanto que no último clássico, pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro também, muitos dos gols foram decididos em cobrança de escanteios, né? Então, o que a gente viu ontem foi um amplo domínio do Atlético, muito em razão da mobilização que o Atlético se propôs ao campo. Eu não estou falando aqui que faltou vontade ao Cruzeiro.
acho que faltou a mobilização necessária para encarar um clássico como se deve. O Atlético consegue ali em 15 minutos virar o jogo, CJ. E isso para um clássico é quase que fatal. É quase que fatal. O gol do Cruzeiro sai numa jogada obviamente encorpada, né? Já de algum tempo, nessa bola invertida do Kaique, jogando ela ou pro meio da área ou pro segundo pau, ela caiu de cair no pé do Caio Jorge, e que muda o pé de apoio, chuta, faz um belo gol, e na sequência o Cruzeiro ele repete a mesma jogada com também o Kaique, só que ele encontrou o William, né, do outro lado, e aí o Everson teve que fazer uma grande intervenção. O segundo tempo do jogo foi um Atlético pressionando alto, como precisa ser contra o Cruzeiro, como o Cruzeiro tem mais dificuldade em alguns momentos em sair, né? Ontem o Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e o William. Ô William, meu filho, o que é que tá acontecendo com você, rapaz? Erraram praticamente todas as saídas em construção. O lado direito do Cruzeiro, então, nem se fala. E o Atlético se aproveitou, CJ. O Atlético se aproveitou. O Bernard e o Dudu fizeram um carnaval pelo lado esquerdo do ataque do Atlético, no caso, e dominaram amplamente o jogo por aquele setor. E o Cruzeiro, CJ, tenta mudar ali, tenta mudar aqui, teve essa bola do Arroio, que foi, na verdade, a única jogada que o Cruzeiro teve praticamente o segundo tempo inteiro. Mas não pode perder que gol não, hein? A não ser o chute do Romero de fora da área. E não pode perder, CJ. Nossa senhora, era o castigo. É o famoso até você castigo. Faria. Porque o Atlético teve situações para ampliar o marcador, né, com duas defesaças do Cássio, e o Cruzeiro teve a chance de empatar para castigar o Atlético e não conseguiu. Arroio mandou por cima. Mas assim, um time que foi apático, um time que teve as suas dificuldades, e o Cruzeiro jogando contra equipes de bloco baixo, que foi o caso, porque o Atlético ele dá uma recuada após fazer o segundo gol, o que é até natural. O primeiro recuou um pouquinho. O que é natural, a gente até explicou isso ontem na transmissão, isso acontece de maneira até um pouco instintiva, um pouco natural, mas é importante que se diga que esse problema do Cruzeiro já está se tornando um problema crônico e que está irritando o torcedor do Cruzeiro, CJ. Precisa ter um jeito desse time quebrar essa última linha, e nesse jogo ele não aconteceu, contra o Democrata não aconteceu, contra o Corinthians no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil também não aconteceu. Pouso Alegre? Contra o Pouso Alegre eu vou dar um desconto, era porque era o primeiro jogo e era o time 100% reserva, né? Não tinha nenhum titular naquele jogo. Então, me chama muito a atenção como o Cruzeiro tem essa dificuldade. E aqui, obviamente, a gente tem que enaltecer o poder de decisão que o Hulk tem. Olha aí! Impressionante. Mas eu sempre falei disso. Tempo é o Senhor. Eu sempre falei disso. Eu sempre falei que o Atlético tinha uma Hulk dependência. Sempre falei disso, né? E não é agora que eu não vou falar, né? Um golaço, um gol de perna esquerda. Engraçado. Quando eu vejo o Jonathan Jesus tomando drible e o Hulk vai armar o chute de perna esquerda, CJ, eu já vi a bola no ângulo. Futebol incrível. Maravilhoso. Tá falado, pessoal? Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!